Tem aqui uma pessoa que me escreveu e disse assim: Padre Fábio, eu tenho tido muita dificuldade com meu filho. Eu não sei o que acontece com ele. Desde que ele completou 12 anos, tem agido de maneira muito inconsequente. Me dá muito trabalho, não me respeita, me trata muito mal, já chegou até me agredir. Não escuta o não e ele não tem nenhuma disciplina. Só envolve com pessoas fracassadas. Já foi preso quando era menor e não para de usar drogas. Ele não para, não tem medo, padre. Eu ando em puro desespero, toda hora esperando alguma notícia ruim. Ou ele ser preso de novo, ou até mesmo pior. Ele nunca foi feliz. Guarda a mágoa do pai dentro do coração. E sempre que dou oportunidade para ele mudar, ele não corresponde. Mas ele não tem interesse em nada, a não ser nas amizades ruins e nas drogas. Minha filha, é muito difícil eu poder lhe ajudar à distância, né? Você precisa de uma ajuda muito concreta, de alguém que ajude, de repente, a buscar um tratamento para o seu filho. Veja bem, esse menino só tem 12 anos e já com uma estrutura de vida tão devastada, né, tão destruída. Você precisa procurar, eu não sei onde você mora, você não identificou aqui a sua cidade, mas você precisa de uma ajuda muito concreta. Agora, o que é interessante, minha gente, é que muitas vezes nós olhamos para o problema e a gente não faz o recuo histórico. A gente não é capaz de perceber que as pessoas não são assim por acaso. Ainda hoje, lá na nossa reunião do clero, nós tivemos uma reflexão muito rica do Padre Xavier, que é um grande estudioso da nossa diocese, um homem de muito valor, aos 90 anos, com uma lucidez, uma capacidade de refletir a condição humana com tanta clareza, com tanta ciência também, porque ele não é um aventureiro no humano, ele não é um mero observador, não, é um homem que estuda, é um homem que criou, porque o que é a ciência, né? É a capacidade que uma pessoa tem de observar uma determinada realidade, utilizando-se de tudo aquilo que o conhecimento científico já lhe proporciona. O Padre Xavier hoje fazia, junto com o Padre Edgar, uma reflexão tão bonita sobre o ser humano, como é que nasce, como é que em nós se dá o processo da fé, como é que numa pastoral familiar nós podemos interferir na educação dessas crianças. E ao mesmo tempo que o discurso é bonito, eu ficava tentando encontrar uma luz no fim do túnel. Porque hoje as famílias são tão desestruturadas. Aquele conhecimento todo sendo apresentado para nós ali, eu até me recordando das minhas preciosas aulas com a minha querida professora Udi, lá em Brusque, as aulas de psicologia, onde ela tão, com tanto desempenho, com tanta competência, me fez apaixonar, né? Me fez ficar apaixonado pela condição humana. Que eu sempre digo isso. Essa professora Udi, ela foi uma das pessoas que mais me influenciou no meu gosto pelas questões humanas. Ficava observando o Padre Xavier, aquela complexidade toda, tão lógica, e eu pensando, meu Deus do céu, como as nossas famílias estão longe disso, porque nós já começamos por acaso, nós começamos acidentalmente, nós trazemos nossos filhos ao mundo de maneira tão irresponsável. Como é que um cego vai guiar outro cego? Já dizia Jesus no Evangelho. É preciso tanto preparo humano para ser mãe, para ser pai, ou não? De repente fecha antes de sentir que não vai dar certo, faz um investimento lá, perdeu, ou não perdeu nada e ficou por isso mesmo. Agora, quando você erra num filho, meu Deus, as consequências são desastrosas, porque é uma vida que está inviabilizada. É um ser humano que deixou de acontecer como poderia. E acidente. Eu sou
essencialmente e depois posso ser acidentalmente em muitas outras realidades. A minha essência é aquilo que me faz ser quem eu sou. E acidentalmente eu posso estar em muitos lugares e ser ali. Só uma aplicação primária para a gente poder entender. Se eu não busco no meu dia a dia, naquilo que é acidental em mim, né? Por que é acidental? Porque poderia ser diferente. Eu estou aqui, mas poderia estar em Brasília. Eu estou aqui, mas poderia estar em Belo Horizonte. Eu continuo sendo eu. Modifica as estruturas que eu tenho ao meu redor, mas eu continuo sendo eu. Eu sou essencialmente em qualquer lugar. Mas ali, por acaso, aquele acidental pode ter alguma influência sobre mim. Pode ofuscar, de repente, a minha capacidade de trazer à tona aquilo que eu sou essencialmente. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente nasce, nós temos todas as possibilidades, porque essencialmente nós já estamos dados. Deus já me deu. Claro, carrego a genética da minha mãe, carrego a genética do meu pai, mas foi assim que Deus me deu, através deles. Eu me recebi. E depois eu tive um dever de casa, de trazer à tona tudo aquilo que me foi dado. Agora, existem pessoas que não passam pela oportunidade de chegarem àquilo que elas são. Isso é muito triste. O acidental ao redor, né? A estrutura que rodeia, tantas vezes dificultando o amadurecimento humano. Você mesma disse que seu filho não teve pai. Não sei porquê, por qual motivo esse pai não participou da vida do filho. É assim. Hoje nós estamos relativizando os nossos papéis, nós estamos achando que é bobagem, que não precisa ter os dois. Tá certo? Se você escolheu ter o seu filho sozinha, ou se por acaso o seu marido te abandonou e você vai ter que ter sozinha, seu trabalho vai ter que ser dobrado. Não significa que o projeto vai ficar inviável só por causa disso. Não. Mas a gente não pode negar que quando uma família está estruturada e que luta no dia a dia por buscar favorecer o outro no seu amadurecimento, ou até mesmo buscar um pouco de conhecimento do humano para poder ter um filho, para poder educar esse filho, é outra coisa. Porque mesmo com todos os cuidados, a gente ainda pode dar errado. Não significa que cuidou vai dar certo, não. A natureza humana, ela pode nos surpreender. De repente você deu ao seu filho todos os cuidados e mesmo assim deu errado. Porque ele, de repente, ele foi mais influenciado pelos colegas que o levaram para um mundo que não foi bom, que foi de destruição para ele. Mas a gente não pode deixar de fazer o dever de casa. Porque a vida já vai lutar contra a gente. As estruturas sociais vão lutar contra os nossos valores. Agora, quando a gente começa a relativizar dentro de casa esses valores, quando a gente começa a fortalecer dentro das nossas casas o descuido, o descaso com aqueles que a gente trouxe ao mundo, aí sim nós estamos inviabilizando o projeto. A gente inviabiliza projetos humanos e isso é muito grave. Volto a dizer, nem família muitas vezes nós chegamos a ser. Somos apenas um aglomerado. Gente que mora junto. Não basta morar juntos. Eu gosto dessa frase. Um dia eu disse, não sei em que situação disse, mas eu sei que eu disse. Não basta morar sob o mesmo teto. É preciso morar um no coração do outro. Não basta morar na mesma casa. É preciso morar um no coração do outro. É assim que a gente vai fazendo a vida dar certo. Quando você começa a se comprometer, por exemplo, sou amigo do Christian, ou se eu fosse irmão do Christian, morássemos na mesma casa. O nosso amor só é concreto se nós estivermos comprometidos um com o crescimento do outro.
eu começar a ajudar o Cristo a favorecer a essência dele, o florescimento da essência. Então eu estarei ali de maneira acidental, porque poderia ser uma outra pessoa. Por isso que é acidental. Poderia ser uma outra pessoa, mas sou eu que tenho a oportunidade. Sou eu que tenho a oportunidade de estar ao lado dele naquele momento. Então eu vou ajudar a fomentar nele o florescimento da essência. É assim que a gente se ama. É assim que a gente se quer bem. Quando a gente assume o papel, essa parte que nos cabe, quando eu me responsabilizo pelo crescimento do outro. É assim que a gente é família, né? Quando você... E mesmo por isso que o conceito de família é tão amplo. Claro, é pai, é mãe, é irmão, gato, papagaio, balaio de manga, todo mundo reunido. Será sempre isso. Agora, eu não posso negar que existem amigos que vão se tornando parte da minha família. Porque família não é só um agrupamento humano. É um sentimento que nos ocorre. Não é do mesmo sangue, mas eu olho para ele e eu sei que meu irmão. A vida confirmou isso. Não tem nada, não passa pelo meu sangue, não passa pela minha veia, mas eu olho para ele e confirmo. Faz parte de mim. Igual eu tenho uma pessoa aqui hoje que eu gostaria de mostrar. Ela mora em Fátima, Portugal. Entrei na vida dessa mulher de uma maneira... Vem cá, tia Alice. Ela vai morrer do coração, minha gente, que ela nunca imaginava que eu iria fazer isso. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vou terminar o programa com a senhora perto de mim hoje. Um dia, essa senhora, que é a maior cozinheira de Portugal, tia Alice, tem uma história linda de vida. E eu entrei na vida dela há quantos anos, tia Alice? Há quantos anos? Que eu participei da vida da senhora. Foi quando que a senhora me descobriu? 2 anos. Tem mais de 2. É 2. Não, que eu conheci pessoalmente. Sim. Mas que a senhora me assistia lá em Fátima. 3 anos. Há 3 anos, a tia Alice enfrentava um momento de depressão, de tristeza. Não é isso? Porque o José tinha ido embora. É verdade. José tinha partido e eu comecei a fazer parte da vida da tia Alice sem saber o que fazer. E um belo dia, a Fafá de Belém me disse assim: padre, quando você for a Fátima, você precisa ir visitar uma senhora que você fez muita diferença na vida dela. E eu fui, conheci a tia Alice, os filhos dela, as noras, e todo mundo ficou fazendo parte da minha vida. Tanto, o senhor padre para todos nós. A senhora que foi importante para mim, a senhora nem imagina. Porque quando eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa aqui, assim como é importante para mim eu ter a oportunidade de encontrar outras pessoas que, como a tia Alice, se tornaram parte da minha vida, parte da minha família, parte do meu ministério, porque isso me fortalece, me faz acreditar cada vez mais no poder que Deus tem através de nós. Mais que isso, eu ganhei um círculo de pessoas que só me faz bem. E eu recomendo, as pessoas muito interessadas em ouvir o senhor padre, porque eu comunico aquilo que eu sinto. E gosto muito dos livros do senhor padre, tudo me tem ajudado muito. Agradeço muito. Nem te explico. Não precisa explicar, não. Eu que agradeço a senhora. E quando você for a Fátima, vá lá comer o melhor bacalhau de Portugal no restaurante da tia Alice. Mas mais do que isso, vai lá ver, de perto, essa mulher no seu ofício de educar, de trazer os seus filhos, todos aqueles que são próximos a ela, e de emprestar esse coração tão generoso. Que é por isso que ela é uma boa cozinheira, porque ela é, antes disso, um ser humano admirável. Obrigado, tia Alice. Obrigado por ter vindo passar esses dias comigo. Obrigado, senhor padre. Obrigado a você que nos acompanha. Que Deus nos abençoe, nos conceda a graça de uma semana de crescimento, de vida nova, e que a gente tenha essa coragem de buscar o diamante do nosso dia a dia. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.